Olá, torcedor alagoano, olá, torcedora alagoana. Meu nome é Matheus Guimarães, dono do canal. E estamos indo para o segundo vídeo, né? Sobre análise pré-jogo. Dessa vez com o jogo do CSA que vai ocorrer hoje. Às 7 da noite, perdão. Lá no Ceará contra o Floresta. O jogo vai ser no Presidente Vargas, o famoso PV. Como de costume, tô aqui com a minha colinha. A gente vai começar analisando também o time de fora, né? O Floresta, vamos tentar conhecer um pouco do Floresta, como é que vem o time da casa, mas o de fora pra gente, né? Contra o CSA. Então, o tempo de amostragem, o tempo amostral que eu tô pegando para analisar tanto o CSA um pouquinho mais na frente quanto o Floresta, são os jogos da Série C. Por quê? Porque esses times mudam muito do estadual para o Campeonato Brasileiro. Perdem muitos atletas, as competições acabam fazendo com que muitos atletas de outras regiões fiquem sem clube e acabam chegando para esses times assim de Série C, Série D. Então é normal que o time mude muito do estadual, do regional para a Série C. Então vamos lá. O time do Floresta é aquele típico time de Série C. É um time que vai jogar o arroz com feijão em casa e fora vai tentar conseguir pontos. Então, assim, não é um time que joga de uma maneira muito diferente, um time que, nossa, o CSA vai ter que se preocupar com aquele jeito de jogar por tal lado. Não, é um time que joga bem um arroz com feijão em busca das vitórias em casa e dos pontos fora. Vamos lá, o primeiro jogo do Floresta foi contra o Volta Redonda. Eles ganharam por 2-1 e, assim, muitos torcedores estão vendo o Volta Redonda na tabela e estão imaginando que vão pegar um jogo muito difícil. Por conta do estadual que o Volta Redonda fez, né? O Volta Redonda foi o quarto colocado, se não me engano. Foi para a semifinal de Carioca, mas a maioria dos destaques do time saíram para times melhores de Série B e A. O Lele, que foi o craque do Volta Redonda, foi pro Fluminense. Luciano Naninho foi pro Vila Nova. O Ceará pegou o Pedrinho, que é um moleque muito talentoso. Então, assim, a base mesmo do time já se foi. É um time que tem alguns jogadores que continuam, mas hoje em dia é muito diferente. Ainda assim, fez um jogo duro contra o Floresta. O Floresta saiu na frente do placar, tomou empate e fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. Tudo isso no primeiro tempo. O Floresta ele joga muito basicão, muito simples, até nas suas formações. A formação é 4-2-3-1, que se transforma no 4-3-3, aquele negócio que todo torcedor tá habituado já, não tem muito segredo. E, como eu falei, é um time que vai ganhar em casa, tentar, né, ganhar em casa e arrancar pontos fora. Perdão. Jogou fora contra o São José. O São José que, na minha opinião, é uma equipe limitadíssima, mas que tem uma arma que, pra mim, deveria ser proibida pela CBF, que é aquele estádio deles, que é um campo sintético pavoroso. É um campo sintético do nível de qualquer campinho de futebol que você aluga pra rachar aqui em Maceió ou em qualquer outro canto do Brasil. Muito ruim, tenebroso. Ainda assim, fez um jogo equilibrado, o Floresta contra o São José. Tomou uma pressãozinha aqui e ali, mas o time de São José é bem limitado, então não conseguiu abrir o placar. Nesses dois jogos, em casa contra o Volta Redonda e fora contra o São José, teve dois destaques o time. Não é um time que coletivamente é absurdo, que vai trazer várias preocupações ao CSA, mas nessas duas partidas teve dois destaques em pontos extremos do campo. Na primeira partida contra o Volta Redonda, o Romarinho, que é um atacante que ele tem uma estatura média para baixo, rápido, e ele se demonstrou ser um cara mais jeitoso com a bola, o cara mais jeitoso do ataque do Floresta. Ele fez os dois gols contra o Volta Redonda, e o segundo gol foi um gol muito bem feito, uma jogada que a assistência é dada, não é de calcanhar, mas é um passe para trás, pisando em cima da bola, como se fosse futsal. Quem joga futsal vai me entender o que eu tô falando. E ele deu uma chapada colocada que, assim, não é todo mundo que faz com a facilidade que ele fez. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o lance, vocês vão entender o que eu tô falando. E ele, nos tapes, nos vídeos do Floresta, é o cara que demonstra ser mais jeitoso com a bola no pé. Ele é o artilheiro do time e foi o cara que é responsável pelos 3 pontos. E a única vitória do Floresta até aqui. Nos dois jogos, no segundo um pouco menos, mas no primeiro um pouco menos, mas no segundo bem mais, o Zé Carlos, goleiro,
que inclusive tem passagem pelo futebol alagoano, passou pelo Asa em 2014, ele se enxergou bastante. É um goleiro bom, assim, na medida do possível, para uma Série C, não é um cara espetacular e tal, mas essas duas partidas que ele fez, ele, principalmente contra o São José, ele segurou. Contra o São José teve momentos de pressão que o time gaúcho deu no Floresta e ele conseguiu segurar bem. Teve a questão do campo, que a bola quicava muito, e ele foi muito bem nessa partida. Então, assim, esse pra mim são os dois destaques que o CSA tranquilamente pode anular. O goleiro não precisa anular, né? Mas você pode superá-lo. Mas o Pedrinho não, perdão, o Romarinho é um cara que você pode anular tranquilamente. Vamos agora falar um pouco sobre o CSA, né? Como ele chega nessa partida. Eu sei que o torcedor do CSA tá um pouco chateado com esse começo de Série C, porque perdeu em casa contra o Confiança, uma partida que não deveria ter perdido, mas fez um bom resultado contra o Ipiranga. E na minha humilde opinião, o Vinícius Bergantin fez o CSA melhorar muito. Se a gente pegar o início do Alagoano com o Roberto Fonseca para o que o CSA apresentou hoje com o Bergantin, é muito melhor mesmo. Assim, o time do CSA joga muito mais organizado, é um time que sabe o que faz com a bola no pé, coisa que não demonstrava muito no Alagoano. As duas partidas do CSA até aqui, na minha opinião, Confiança deveria ter ganhado, não por só jogar em casa, etc e tal, mas pelo jogo que fez. O CSA amassou o Confiança, amassou, criou muitas chances claras, chutou muito ao gol, pressionou demais. Tomou alguns sustos e teve aquele lance, aquela fatalidade com o Ednei. Mas assim, a derrota foi dolorida por esse cenário, pelo jeito que foi, com essa falha, mas o CSA jogou muito bem. Em casa, pelo que o que está aparecendo, o CSA vai ser um time que vai dar muito trabalho aos seus adversários. Pisou na bola, mas contra o Ipiranga foi um pontinho muito importante. O time de Ipiranga é um time bom, é um time que já está aí há 2 anos seguidos indo para a final do Gaúcho. Tem bons jogadores, tem um Eric, que é um ponta esquerda muito bom para a Série C. É um cara que eu achei particularmente que ia conseguir uma vaguinha no time de Série B. Ano passado ele jogou pelo Vasco, fez um gol, não foi muito bem, mas eu acho que tem muito time da Série B que necessita de um cara como esse. Abrindo parênteses aqui, cairia com uma luva no CRB, na minha opinião. Então é um time bom, um time que é muito bom em casa, inclusive ganhou dos times grandes do Sul, jogando na sua casa. Um bom goleiro, que é o Kaique, tem o G2 no banco. Foi um ponto muito importante, o CSA tem que fazer isso, tem que ganhar em casa. Eu sei que não ganhou, mas paciência, torcedor. E tirar os pontos fora, e conseguiu tirar. E não é querendo prever o futuro, mas eu acho que a partir de hoje o CSA tem tudo para tirar ponto de novo. Eu acho que o CSA é um time melhor que o Floresta. Os números brutos de vitórias e pontos parece que não mostram isso, mas se você for olhar os dois times jogando, o Floresta não oferece um arsenal de jogadas, de modo de atacar, não demonstra ter uma paciência, uma calma e a técnica dos seus jogadores que o elenco do CSA tem em campo. Então assim, eu acho que hoje dá para o CSA sair com pontos, um empate tá muito bom. Eu sei que as circunstâncias parece que não ajudam por conta que tá perto da zona de rebaixamento, mas o empate é bom sim, e eu acho que dá para ganhar. Eu vou me arriscar aqui dizendo que eu acho que o CSA pode vir do Ceará com uma vitória sim. O time do CSA vem com a seguinte escalação segundo o GE. Dalberson, que é um dos destaques do CSA, ótimo goleiro. Cedric, Ednei e Rafael Forcher. Eu gosto dessa dupla de zaga com 2 ressalvas. Às vezes a velocidade me preocupa dos dois, mas eu gosto muito da saída de bola do Forster, principalmente com o Hernandes na esquerda, que eu acho um bom lateral esquerdo, e que está um pouquinho acima da média para o que a gente encontra na Série C. Eu acho que esse lado esquerdo do CSA é muito forte defensivamente, e eu acho que tem tudo para ajudar o CSA. O meio campo eu gosto bastante do CSA, e se a gente for comparar com a Série C. Eu acho que vai ser um dos pontos-chave do CSA durante o ano, principalmente um nome que eu vou citar já já. Bruno Matias, Moisés e Tomás Baixos jogam. Tem uma dúvida entre Thiaguinho e o Everton Silva. Eu não gosto dessa ideia do Everton Silva. Eu sou um pouco contra essa questão de dobra e tal. Eu acho que tem que ser uma necessidade muito grande para você fazer isso. Eu acho que o CSA não precisa fazer isso. O Iago Teles, que eu gostei, o pouco que eu vi dele. E o Jô. O Jô é um cara que é pra estar outra pessoa aí nesse lugar, que eu acho que vai elevar muito o nível do CSA, que a gente também vai falar. Mas eu queria
trazer uma ressalva aí sobre essa linha de 4 defensores com o Ribeiro na frente, o Moisés Ribeiro. Eu acho muito válida, por quê? Se a gente for observar a Série C, ela não oferece muita variação tática, os times são muito limitados tecnicamente, com todo respeito aos profissionais, mas tem muito treinador que ainda tá na década de 90, faz aquele arroz com feijão, bem antigão, enfim. O Rafael Foster e o Ednei ali atrás, iniciando as jogadas, com o Moisés na frente da zaga para auxiliar, e você subindo um pouco seus laterais, com as características que Hernandes e o Cedric têm, para auxiliar esse meio, eu acho muito válido. Não jogar com os 3 zagueiros como ele fez algumas vezes, né? Com o Moisés atrás. Eu acho que ele de volante fica melhor, mas fazendo essa variação para ele voltar a iniciar a jogada entre os zagueiros, eu acho muito importante isso, principalmente jogando em casa e jogando num gramado bom quando for fora, que é o caso do Presidente Vargas. O Presidente Vargas é um gramado bom, o Ceará estava mandando jogos lá, então o gramado não vai ser um problema no CSA. Eu sei que o torcedor, muitas vezes, quando vai jogar fora de casa, fica com essa preocupação no gramado. E é comum, porque quem já acompanhou a Série C e torce por um time que está na Série C sabe que tem muito time que está em gramados precários. Mas nesse caso do Presidente Vargas, não. E aí vem os 2 caras que eu acho que são, pra mim, os melhores jogadores do CSA na parte do ataque. Eu vou falar, pra mim, da importância deles durante o ano. Nesse jogo, eu vou falar do Bastos, o Thomas Bastos, que eu acho que é o melhor jogador do meio campo do CSA. Mas eu acho que a importância dele pro CSA durante o ano vem advinda de várias coisas. Primeiro de tudo, bola parada, que na Série C é uma arma importantíssima. Vai ter jogos que vão ser truncados, vai ter jogos que vão ser difíceis, jogos que parece que o seu time não vai ganhar e que a bolinha parada resolve. E ele tem todas as bolas paradas. Ele tem o pênalti, que ele é um ótimo cobrador. Ele tem a falta, que ele cobra bem também. Ele bate escanteio bem, as faltas lateralizadas. Ele é um cara que, pra mim, vai ser muito importante pro CSA durante o ano. Com um asterisco, que não pode perder ele. Ele é um cara que cabe na Série B, em alguns times. Tanto que estava no passado na Série B pelo Operário, e inclusive foi muitas vezes titular. Então, assim, é um cara fundamental que o CSA não pode medir esforços para manter ele no time. É um cara fundamental, e eu acho que nessa partida, inclusive, porque o time do Floresta faz muita falta. Se você for olhar os jogos que fez, os adversários tiveram muita falta. Próxima da área, intermediária, e ele é o cara da bola parada. Então, assim, o Bastos é um cara fundamental nesse meio e também é o cara mais jeitoso com a bola, questão de inversão de jogada, de um passe mais diferente. Então, assim, fundamental, e nessa partida ainda mais, na minha opinião. E aí vem aquela questão, quando eu estava lendo a escalação e falei do Jô, que eu falei que pra mim ele não deveria estar aí, deveria estar outra pessoa, que é o Taliari. O Taliari, até onde ele conseguiu se provar, na minha opinião, foi o melhor jogador entre os atacantes do CSA, tanto de lado de campo quanto centralizado. O Taliari é o cara mais jeitoso, é o cara que tem mais consciência com a bola, é o cara que trata a bola um pouco melhor. Ele não é aquele travante alto, forte e tal, que vai fazer o pivô, que muitos times de Série B adoram, de Série B não, de Série C adoram, que geralmente quando vai montar o elenco optam por essa característica do jogador. Ele é um pouco mais baixo, mas ele compensa com a velocidade, com a inteligência, com o jeito que ele consegue ajeitar a jogada quando tá com a posse da bola. E assim, é o desfalque do CSA para essa partida, ele não joga. Na verdade ele tá com status de dúvida, mas a maioria das pessoas estão noticiando que ele não vai jogar. Se ele jogar e ele tiver com condição de jogo, ótimo, eu colocaria ele durante a partida. Mas ele não estando vai ser uma ausência absurda, porque pra mim é o melhor jogador do ataque do CSA, e eu acho que com ele em campo, você tendo o Iago Teles com um bom ponto esquerda, você tendo o Thomas Baixo, uma zaga que é uma boa zaga pra Série C, você tem um banco do CSA que não é um banco tão ruim quanto algumas pessoas imaginam, tem bons valores ali, e você pode trazer isso para o cenário da Série C. Muitos times não têm esse bom banco, esses valores que você pode botar no jogo e manter o nível, que foi o caso do jogo contra o Confiança. O CSA, ele jogou os 90 minutos, na minha opinião, óbvio, com algumas oscilações, normal dentro do jogo, mas o CSA conseguiu manter do início até o fim uma criação de jogadas perigosas, perdeu muitos gols. Teve uma cabeçada do Ednei, que foi uma bola parada, que foi impressionante não ter feito gol. Criou muito, o CSA amassou. Isso é muito importante na Série C.
você ter um time que consegue manter a capacidade de atacar e agredir seu adversário durante boa parte do jogo, e quando as substituições entram, elas compensam a saída daqueles que eram titulares, não deixa o nível cair tanto, é muito bom para uma Série C. Muito bom mesmo. Tem muito time que não tem esse recurso. Inclusive na Série B, tem muito time que não tem um banco que consiga manter o nível que você vinha com seus titulares. Então, assim, eu acho que o time do CSA vai andar. Esse jogo pode ser um divisor de águas para compensar essa derrota contra o Confiança. Como eu falei, os números podem enganar. O time do Floresta ganhou bem contra o Volta Redonda, empatou fora. Mas eu não acho que é um time com a bola no pé que jogue mais bola que o CSA. O CSA perdeu, beleza. Acontece, o futebol é assim, às vezes você amassa e você perde. O futebol é bonito e apaixonante por causa disso também, né? Mas assim, o CSA tem condições de ganhar fora. Se não ganhar, um empate é muito bom, é um resultado bom. Mas assim, se perder, eu acho que vai ser por... Não, eu acho que não vai ser na questão técnica. Pode ser que nem o jogo do Confiança. Eu tô tentando aqui prever o futuro, né? Isso aí é errado, eu não deveria estar fazendo isso. Mas assim, eu acho que esse é um jogo que o CSA tem que entrar com muita confiança. Porque é um jogo que dá sim pra arrancar pontos. Eu tô batendo nessa tecla porque eu acho que o torcedor do CSA ainda tá muito desconfiado. Alguns não, alguns confiam no Bergantin. Eu acho que tá fazendo um bom trabalho até agora. Mas eu acho que dá. Esse jogo vai ser acho que um jogo que vai ajudar muito o CSA nessa caminhada da primeira fase da Série C. Enfim, jogo hoje 7 horas, Presidente Vargas contra o Floresta. Vamos ver o que o CSA tem para nos demonstrar em campo. Amanhã tem a análise da rodada dos alagoanos. Eu vou tentar analisar o jogo do Asa. O Asa que também está bem na Série D. Vou trazer um resumão, vai ter comentários sobre o jogo. Quem quiser acompanhar no tempo real, meu Twitter, vou deixar as redes sociais aqui embaixo de novo. E é só me seguir nelas para você sempre ter atualizações sobre os novos vídeos, sobre, no caso do Twitter, sobre o tempo real das partidas e comentários mais rápidos no dia a dia sobre o futebol alagoano. Até o próximo vídeo.